Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React, mais uma coletiva do professor Abel Ferreira, desta vez após a boa vitória do Palmeiras ontem sobre o São Bernardo por 3-0. A vitória foi boa, mas não foi tão boa assim, se a gente for observar o futebol apresentado pelo time de forma coletiva. O que faz com que as coisas pareçam muito melhores do que aparentemente foram, são dois fatores. Primeiro, a exibição do Estevão, absurda, jogando bola num nível impressionante, e a empolgação da torcida, né, com a classificação e com o anúncio, finalmente, do Vitor Roque. Então, isso faz com que tudo fique melhor. Assim como, às vezes, as coisas não são tão ruins quanto parecem, e um resultado acaba mascarando e enviesando a forma da gente enxergar como tudo está, o oposto é verdadeiro. Às vezes, um resultado, né, uma atuação, o brilho faz com que a gente não veja exatamente como foi o futebol jogado pelo Palmeiras, principalmente na construção. Na minha avaliação, assistindo ao jogo ontem, comentando ao lado do Anderson Corrêa, eu entendi que o Palmeiras fez um bom jogo defensivo, estava muito firme, mas que isso atrapalhou a criação. Isso é mérito do São Bernardo, tá? Isso é a minha visão. Mérito do São Bernardo. Então, o Palmeiras não fez um jogaço, só que ganhou de 3-0. E o Estevão acabou com o jogo, e o Flávio Lopes também fez um jogaço. Então, tudo isso junto, aí veio a notícia do Vitor Roque, então essa empolgação que a gente vê na nossa torcida hoje, como as coisas mudam rápido no futebol, né? Vamos ver o que o Abel falou sobre tudo isso? Bota o Abel na tela aí, produção. Produção, até parece. Abel, boa noite. Olá. Felipe Camargo, CBT, parabéns pela classificação. O quanto que a individualidade, a capacidade individual do Estevão nessa noite teve de parcela na construção do resultado. Total. E também nessa classificação, talvez que não sofreu, podemos dizer assim, dentro do jogo, né? Mas o Estevão acabou sendo o destaque, se você concorda, em qual parcela sobre isso. É uma boa pergunta, mas eu acho que nós fizemos um jogo que seria difícil para ser fácil. Não é? Parece que foi fácil agora, não é? Parece que é fácil. Primeiro, dar os parabéns pela excelente campanha que fez o São Bernardo dentro do nosso grupo e que nos dificultou e muito. E nós sabíamos que é uma equipa experiente, pesada, agressiva. Como disse, fez um Paulistão espetacular, inclusive acabando no segundo lugar da geral. E sim, dentro de um jogo coletivo que fizemos, tivemos o Estevão ao seu melhor nível, em 2, 3 finalizações fez dois grandes golos, podia ter feito outro, aliás, mas é isso, vocês gostam muito de falar da parte individual. Ela, quando se insere no espírito coletivo da equipa, vocês viram ele a vir defender, fazer um carrinho aqui na lateral para vir ajudar o Rocha a defender, e foi por isso que pagaram por ele 60 ou 70 milhões. É o que diz o Guardiola, não é? Eu sou tão bom quanto bons são os jogadores que eu tenho comigo, e portanto eu também sou um felizardo por poder ter o Estevão e desfrutar dele, como já disse várias vezes, até meio do ano, e depois, quem sabe, num lado qualquer, se tiver a oportunidade de poder ser treinador dele. Essa pergunta a gente abordou no pós-jogo ontem. Foi um trechinho que a gente acabou colocando quase ao vivo, né? No pós-jogo de ontem. Então, eu já tinha visto essa fala dele. E a gente vê como o Abel fala assim: pô, se eu tiver a chance de treinar o Estevão de novo, eu vou adorar. Quem que não quer ter o Estevão no time, né? Ele acabou não respondendo qual é a parcela de mérito do Estevão
na vitória, até porque é muito difícil quantificar, né? Seria uma percepção bem subjetiva, mas grande, sem dúvida enorme. Na parte ofensiva, ele e o Flaco Lopes, né? Eu diria uns 70% Estevão, 30% Flaco Lopes. Claro que as participações de todos no ataque são importantes, tá? Então, para que isso acontecesse, para que os dois brilhassem, tinha que ter gente abrindo defesa, tinha que ter gente atraindo o marcador. Tudo, né, está interligado no futebol de hoje. Essa visão de individualidade, ela está cada vez mais ultrapassada, mas é impossível a gente esquecer da atuação individual que teve o Estevão ontem. Foi espetacular, ele acabou com o jogo. E outra coisa que eu acho interessante, que eu vejo nas redes, é torcedor rival, principalmente corintiano, que debocha do Estevão, que diz que ele só joga contra time pequeno. Isso por conta do pênalti que ele perdeu há algumas semanas atrás. Continuem fazendo isso, corintianos, continuem debochando do Estevão. Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês no próximo confronto entre Palmeiras e Corinthians. Abel, tudo bom? Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Você acabou de falar, né? Por isso que o Chelsea fez tamanho investimento para tirar o Estevão do Palmeiras no meio do ano. E o Palmeiras também fez o maior investimento da história do futebol brasileiro para contratar o Vitor Roque. E com a classificação, ele já pode ficar à sua disposição. O que esse jogador ele pode te atrair de características para que você tenha um desempenho diferente no ataque em comparação ao que você tem hoje com as peças que estão já à sua disposição? E uma segunda pergunta, da informação que temos, quando terminar o Campeonato Paulista, você vai receber mais um reforço, que será o Lucas Evangelista, mas o Fabinho vai acabar deixando o grupo do Palmeiras. Esse ano, melhor dizendo, você falou que o Fabinho é um dos jogadores que, entre aspas, você mais prejudicou pelo pouco tempo, talvez, que ele teve dentro de campo, que transformou o Fabinho num jogador que você via como prejudicado, que poderia ter mais minutos para um possível negociado pelo Palmeiras. Olha, eu gostava muito de ser mais específico na minha resposta em relação à tua segunda pergunta, mas não tenho em minha posse isso tudo que tu me estás a dizer, ainda ninguém dentro do clube me confirmou, ao contrário do Vitor Roque. Portanto, eu gostava de falar muito sobre isso, sobre o Fabinho. O que ele vai ser foi aquilo que eu disse, foi um jogador que está comigo desde que eu cheguei, mas acho que chega uma altura em que nós, quando há oportunidades, nós podemos também deixar os jogadores experimentar outros ares, como foi, por exemplo, o do Jonathan, que esteve connosco 2 anos, que pode ser também o caso do próprio Naves, que ele próprio, ano passado, me manifestou a vontade de sair, porque já estava aqui há 2 anos como 4º, 5º zagueiro, o que está a fazer agora, por exemplo, o que vai fazer o Benedetti, e com espaço para jogar na equipa B. O caso do Naves não vai ter esse espaço. E a nossa função também é essa, é ajudar os jogadores e perceber que no espaço de 1-2 anos, se não começarem a ganhar o seu próprio lugar nos 22, nós vamos ter que os ajudar também. E vai ser o caso do Fabinho, e não tiro uma vírgula aquilo que disse em relação a esse jogador. Quem tiver a sorte de levar um jogador como ele vai ficar cheio, porque é um jogador que o que tu pedis para ele fazer, ele vai fazer seguramente. Em relação aos recordes que estás a dizer, eu também já o disse, vou voltar a repetir. Peraí, vamos por partes. Primeiro, ele se esquivou de falar de Lucas Evangelista por Fabinho, porque não está confirmado. Então, é o que a gente vai fazer também, tá? Não vamos falar disso enquanto não tiver confirmado. Aí ele fala sobre essa situação de jogadores que sobem da base, começam a evoluir, mas que não conseguem se firmar entre os 22. Então, ele deixa claro que o time tem 3 camadas. Os titulares, os reservas imediatos e o elenco de apoio, é a 3ª camada. E ele fala assim, olha, o Naves, ele não entra entre os 22, ele não consegue se firmar entre os 22. E ele já não tem mais idade de jogar na base. Então, ele vai ficar com pouca rodagem mesmo. Ele segue sendo importante para o elenco, mas ele é uma 3ª camada, principalmente depois que chega Bruno Fux e Mikael.
E chegaram esses dois porque ele olhou para o Naves e falou assim, não está pronto por alguma razão. Por alguma razão, o Abel não considera o Naves ainda no nível de ficar em segunda camada, ou entre os 22, como ele falou. E aí ele falou assim, meu, você quer ficar como terceira camada? Você fica. Agora, você quer jogar? A gente te ajuda também. Então, parece ser esse o caminho do Naves. Não sabemos ainda, não está confirmado. Mas parece ser esse o caminho do Naves pela conversa do Abel. E o Benedetti fica como zagueiro de terceira camada, transitando entre base e profissional. Então, acho que está de bom tamanho. Até porque nós temos outros jogadores para fazer zaga também, caso precise. Mas com 5 jogadores na zaga, eu acho que está ok para o elenco. E aí ele mencionou também Jonathan, que fez essa mesma trajetória, né? E hoje está jogando bem no Bragantino. Foi bem, John, foi bem. E são os métodos que o Abel usa, que são utilizados pelo Palmeiras atual na forma de gerir o elenco. Olhando o resultado hoje, o elenco, com a chegada do 8, de mais um 8, aí cobre as saídas do Zé Rafael e do Gabriel Menino, beleza. Eu acho que fica bom. Fica só ali uma questão na lateral esquerda. Será que o Vanderlan também não está na mesma situação do Naves? É um cara que não deveria estar entre os 22, não consegue ser um lateral esquerdo que dá confiança para a torcida. A gente não consegue falar, pô, o Vanderlan pode entrar tranquilo. Ele já teve momentos em que passou tranquilidade e confiança para todo mundo, mas não parece ser o que acontece na atualidade. Então, talvez o esquerdo ali para brigar com o Piquerez e o Vanderlan. Aí ele escolhe se ele quer ficar como terceira camada ou também seguir a carreira. Acho que seria um movimento importante para fechar de vez mesmo o elenco. Não há como. O Palmeiras bateu recordes nos últimos anos de tudo, de títulos, de vendas, sócios avante, da parte financeira, e como eu te disse, se um jogador para uma equipa qualquer custa 10, para o Palmeiras vai custar 20. E se nós vendemos jogadores por 60 milhões e 70 e 40, como foi Luís Guilherme, como foi o Hendrick, e desde que vendemos o Hendrick ainda não entrou nenhum centroavante, e já vai um ano. Vendemos o Rony, vendemos o Estevão por 60 ou 70 milhões. Pois bem, pois quando queremos comprar também qualidade, temos que pagar 3 vezes menos do que aquilo que vendemos. Não é? Se vendemos por 75, podemos comprar por 20. E, portanto, isso é o crescimento normal de um clube como o Palmeiras. E, para mim, como treinador, é um orgulho estar num clube onde negocia com Chelsea, negocia com City, negocia com Real Madrid, negocia com Barcelona. Isso é sinal que são parceiros que respeitam e acreditam e confiam naquilo que faz o Palmeiras. Ao contrário de alguns clubes brasileiros, que nós não conseguimos negociar, devem-nos dinheiro, não conseguimos negociar com eles, e isso é que é pena, é não criarmos parcerias por forma a que toda a gente seja capaz de pagar as suas dívidas, mas muitas vezes não querem negociar jogadores connosco, nem pagam aquilo que nos devem. Então, se quando o clube consegue, através do Barros e da Leila, um contacto direto com clubes, como te disse, como Chelsea, como Barcelona, e consegues criar esta parceria, esta relação, é espetacular, e a mim dá-me orgulho imenso poder pertencer a um clube, como eu já te disse, já muito que ultrapassou não só a grandeza nacional como internacional, e onde as pessoas confiam que o Palmeiras se compromete e paga os seus compromissos. Estamos a falar de um jovem, e quero já dizer que não é o nome nem o valor que custa que joga. É um jovem que precisa do Palmeiras e o Palmeiras também precisa dele. Decidiu retornar ao futebol brasileiro, decidiu retornar a um clube que lhe vai oferecer todas as condições, e como eu te disse, será seguramente uma parceria. Vamos ajudá-lo, um jovem jogador que ainda tem 20 anos, fez 20 anos ontem.
A única coisa, já falei com ele, que tenho na cabeça foi ele meteu-nos fora da final de uma Libertadores. Vocês bem se lembram, foi o que eu lhe disse, estás-me atravessado aqui. Portanto, agora espero que ele nos venha ajudar, porque tenho a certeza que todo o grupo de trabalho e a comissão técnica também o vai ajudar, porque ele precisa neste momento, e acho que foi um esforço que a Leila fez muito grande, negociações muito bem conduzidas pelo Anderson Barros. Eu várias vezes vos disse aqui, sabemos onde é que estamos, sabemos por onde queremos ir, e às vezes as negociações, como eu vos disse, não são fáceis, são duras, é preciso insistir, persistir, e todos os jogadores que entraram, estamos todos de acordo. A Leila está de acordo, o Barros está de acordo e o treinador também está de acordo em relação às contratações que foram feitas até à data de hoje. Vamos lá. Primeiro, falando sobre a resposta anterior, quando estamos negociando com o Chelsea, com o Barcelona, com o Manchester City. E, cara, então ele fala assim, o Palmeiras é um clube que tem moral no mercado europeu. Tem fama de fazer negócios de forma correta e tal. Claro! Você chega no mercado com o Endrick, com o Vitor Reis, com o Luiz Guilherme, com o Estevão, há alguns anos com o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus foi ainda um ponto diferente nessa trajetória, né? Mas os recentes todos, eles têm uma marca, a marca de João Paulo Sampaio. Fazer a negociação pelo Vitor Roque tem a marca de um profissional chamado André Sica, que foi o cara que fez todo o desenrosco jurídico. Ele e a equipe dele, que é enorme, né? Ele se cerca de pessoas muito competentes, assim como o João Paulo se cerca de pessoas muito competentes no departamento de base. Então, são esses profissionais mantidos pela diretoria, isso a gente não tem problema nenhum de pontuar, que estão fazendo o sucesso enorme do Palmeiras e elevando o respeito dos clubes europeus pelo Palmeiras. Porque o Palmeiras está inserido num contexto de clube sul-americano que normalmente produz jogadores de qualidade duvidosa. Quando você leva um jogador daqui para lá, é sempre ou sempre costumava ser, né, uma incógnita. Pô, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? E o Palmeiras sempre produz peças que funcionam. Essa é a qualidade da formação que o João Paulo proporciona. E você consegue fazer negócios altíssimos, aí você tem grana, e aí você não tem como ser mal pagador. Você tem grana, você vai lá e paga à vista. Ou, mesmo que pague parcelado, que faça ali um combinado ali de pagar parcelado, vai ter grana. Aí entra a gestão financeira. Agora, é muito mais fácil você fazer uma boa gestão financeira se o caixa está cheio. E o caixa está cheio por conta da qualidade dos jogadores produzidos pela nossa base. Então, toda essa... E para valorizar esses jogadores, entra a comissão do Abel, na figura do Vitor Castanheira, que consegue identificar jogadores que dá para esquentar, colocar no time de cima rápido e vender por uma quantia muito maior. É claro, você valoriza o jogador quando ele joga no profissional. Se ele ficar jogando só na base... será que é tudo isso? Então, você põe ele no profissional, ele rende, vende caro. Então, são todas engrenagens que estão uma juntas das outras e proporcionam que o Palmeiras tenha adquirido este poder no mercado. O Botafogo gastou... O Botafogo é artificial. O Botafogo tem um cara ali metendo bala e ele está fazendo isso numa operação casada com o Lyon. É outro modelo, né? E a gente vê o que está acontecendo com o Botafogo hoje, né? Mais uma vez, eles vão ter que tentar dar sorte, vão ter que tentar contratar um monte de jogador novo, né?
que não sei se vai dar a mesma liga que deu ano passado. Então, será que esse modelo funciona sempre? Eu acho que o modelo de trabalho estruturado, consistente, que faz o Palmeiras, é muito mais vencedor do que o modelo do Botafogo, que pode dar resultados espetaculares como deu ano passado, mas depende muito da sorte, né? Assim como o Palmeiras, ao receber o Vitor Roque no início de março, vai ter que ter um pouquinho de sorte dele encaixar rápido. Se ele tivesse chegado mais cedo, aí sim, com trabalho, ia acabar encaixando porque tem qualidade. O tempo é menor, então, além da qualidade, além do trabalho, vai ter que ter um pouquinho de sorte. Mas o Abel ainda contemporizou, são negociações complicadas, é assim mesmo. Então, o cara acabou de receber um reforço desse e não vai reclamar, né? Mas acho que a gente tem que pontuar assim. Tinha que ter chegado mais cedo esse 9. A torcida tinha razão de ficar batendo forte na contratação do 9 enquanto a janela estava pronta. Agora não adianta ficar dando chilique. Torcida, acabou a janela, não tem mais chilique. É esse o time que vai. Vamos até o Mundial com ele. Ainda tem uma janelinha especial, extraordinária, né? Antes do Mundial, para últimos ajustes nos elencos. E é só nesse momento que a gente deve fazer aquela pressãozinha, né? Ou momentos que antecedem essa janela. Agora é apoio. Luiz Ferreira da Mandias, aqui ao fundo. Hoje você acabou optando já pela entrada do Micael ao lado do Murilo voltando de suspensão. E após o jogo em Mirassol, você elogiou bastante o Naves e o Benedetti. Independentemente do tempo de casa, é a questão da experiência que já acaba pesando nessa troca de você já utilizar o Micael e a variação da estreia dos dois hoje, do Micael e também do Bruno Fux, dois jogadores que tiveram praticamente só uma semana de trabalho, né, com o restante do elenco, e que participaram até com a bola nos pés, também até ajudando em criação de jogadas, se é uma característica dos dois que você também espera aproveitar para a sequência. Obrigado. Vamos ser sinceros, nesse quesito que acabaste de dizer, fizemos um upgrade. Jogadores com saída de bola, jogadores que nos vão dar mais qualidade na construção, e há muito que procurávamos um zagueiro canhoto. Há muito. Temos dois hoje. Como eu te disse, eu acho que nós vamos ajudar o Naves noutra perspectiva. Falámos com ele ano passado, ele procurou-me o ano passado, disse-me que queria jogar mais. Está certo, comprometeu-se muito connosco. Ainda agora no Mirassol foi preciso jogar os dois, ele e o Benedetti, e deram uma resposta séria, dura, mas como eu te disse, já muito procurámos também dar concorrência, que era o Murilo, que era o Gomes, que também já estão connosco há muitos anos, estão no clube há muitos anos, e acho que fizemos um upgrade neste setor, na zaga, com 3, Benedetti, Fux e o Micael. Eu acho que hoje vocês ficaram, e tu próprio reconheces isso, são jogadores que nos vão dar um upgrade naquilo que é a nossa saída de bola, e também vai ser bom para o Gomes e para o Murilo ter esta concorrência. O Gomes é um jogador que está connosco há muitos anos, é um jogador que já joga há muitos anos na seleção, é um jogador que faz muitos jogos por ano, e os anos passam a todos, e é bom termos estas posições com mais soluções para durante o ano podermos revezar, como foi hoje. Era normal, o Micael já não jogava há muito tempo, ficou com câimbras, tiramos, metemos o Fux, entrou. O Fux conhece muito bem o futebol brasileiro, acho que foi uma grande oportunidade de negócio, quer para nós, quer para o Atlético Mineiro, em qual é um clube que é um prazer negociar, porque são negociações duras, sérias, mas que valorizam aquilo que é o futebol e a seriedade no futebol. E fico contente por isso. Tenho certeza que eles ficaram contentes com a troca que fizeram, nós também, e é uma posição que neste momento eu pessoalmente estou contente. Temos 5 zagueiros, mais o Naves, que ainda acredito que nós o vamos conseguir para ele ir para um clube onde possa jogar mais, e acho que eles tiveram os dois ainda que com tempos diferentes, mas uma nota positiva hoje no jogo onde nós fomos sérios, profissionais, e como disse ao teu colega, tornamos um jogo difícil para ser fácil. Volto a repetir, tornamos um jogo difícil
parecer fácil. Vamos lá. Ele cometeu um ato falho aí, claríssimo. Ele falou, temos 5 zagueiros, mais o Naves. Então, ele já não conta com o Naves, né? Parece claro que o Naves está querendo jogar e, para isso, ele precisa sair. Ele fala assim, Naves, jogar você não vai, tá? Então, se você quiser, você sai. Se você quiser ficar aqui como terceira camada, você fica. Parece que ele quer sair, então, boa sorte para o Naves. E ele deixa claro que ele mantém, então, 5 zagueiros no elenco. E ele falou 5 zagueiros. Quem são? Os titulares, Gustavo Gomes e Murilo, com 2 reservas que acabaram de chegar, que ele parece que gosta muito dessa característica aí de saída de bola dos dois. E o Bruno Fux já deu uma amostra grátis ontem, né? Aquele lançamento para o gol do Estevão, que foi anulado por impedimento. E o Mikael jogou muito bem, né? A primeira demonstração dele, ele fez um bom jogo. Vamos aguardar, vamos ver se, né? Eu estou lembrando agora de um zagueiro chamado Juninho, que jogou no Palmeiras, acho que 2017, 2016, 18, não sei. Que veio do Curitiba, que chegou com a mesma marra, né? Forte, cara de mal, não sei o quê. Nos primeiros jogos até foi bem, depois foi um desastre. Não estou falando que vai acontecer isso com o Mikael, espero que não aconteça. Mas eu estou querendo também falar para a gente não se empolgar tanto e ir com calma e torcer para o cara dar certo, né? E essa pontuação que o Abel fez, né? O Gomes já está começando a ficar com a idade avançada, joga muito pela seleção paraguaia. Nós vamos ter que rodar jogador nessa função durante a temporada e ter esses 2 caras mais experientes pode fazer a diferença. Também conta isso, né? A falta de experiência do Naves, embora ele já tenha 22, 23 anos. Então, o Abel diz que está satisfeito, então, beleza, vamos em frente. E boa sorte ao Naves, seja qual for o destino dele, que ainda não está definido. Boa noite, Abel, Jorge da Rádio Crack Neto. Abel, até voltando um pouquinho na questão que você trouxe sobre o Vitor Roque, eu queria que você falasse sobre o encaixe tático dele, a sua equipe, e desse futuro Palmeiras, porque a gente já pode esperar, já que tem ele, ainda tem o Paulinho, também que pronunciou depois da temporada, para estrear ao longo do ano. Olha, eu costumo dizer isso, é uma contratação de presidente. Esse tipo de jogadores não precisam, já disse isso à Leila, jogadores com esta qualidade não precisam perguntar a opinião ao treinador. Não tem que perguntar ao treinador, tem que ver se consegue ter caixa para conseguir chegar a jogadores com este valor, até porque o próprio mercado depois dita este valor. Já vos disse, a inflação e a compra para o Sport, para o Palmeiras aumentou, porque toda a gente sabe das vendas que nós fizemos, toda a gente sabe do crescimento que nós fizemos, toda a gente sabe da responsabilidade que tem o Palmeiras em cumprir os seus compromissos, e quando quer chegar a um jogador como este vai ter que pagar. Portanto, é um jogador que tem características diferentes do Lopes e do próprio Tales. É um jogador rápido, um jogador que ataca à profundidade, é um jogador de apoio, apesar de não ser tão grande, é forte, segura bem o jogo também, e nós já podemos provar na pele o que é que este jogador é capaz de fazer. Agora, como te disse, não é o nome que vai jogar, não é o valor que ele custa, estamos a falar de um jovem jogador, em que eu acredito que o Palmeiras comprou a pensar em 3, 4 anos poder revender outra vez, e chegou um momento, achamos nós, e ele também, que o Palmeiras o pode ajudar, e que ele pode ajudar também o Palmeiras. É interessante essa visão, né? A contratação do Vitor Roque, ela nos dá algumas possibilidades. Estou falando em termos de futuro. O Abel falou assim, ele é jovem, ele ainda pode ser revendido, sim, com 23 anos, por exemplo, ele pode ser revendido e gerar um caixa gigante para o Palmeiras, para a roda continuar rodando. Agora, e se ele encaixar tão bem no Palmeiras e se sentir bem no Palmeiras, e falar assim, não quero mais voltar para a Europa, como aconteceu, por exemplo, com o Gabigol no Flamengo.
voltou jovem ainda da Europa para o Flamengo e fez carreira no Flamengo, 5, 6 anos do Flamengo. Vocês já pensaram que o Vitor Roque pode ser um cara que, se ele der o encaixe que a gente espera que ele dê, e se ele gostar, pô, tô no Palmeiras, não tô com todo respeito, não tô no Mirassol, né? Tô no Palmeiras, tô ganhando título todo ano, puta estrutura, salário, tudo que um jogador pode querer. Já teve experiência de Europa. Falei assim, meu, vou ficar. E já pensou ele metendo 30 gols por ano, todo ano? Ele pode ser o maior artilheiro da história do Palmeiras, se ele der o encaixe e quiser ficar. E aí, uma contratação aí de... Quanto foi? Já nem sei mais. Por 10 anos, se ele ficar 10 anos no Palmeiras marcando 30 gols todo ano, tá pago. Porque o clube de futebol não é feito para dar lucro, né? É feito para ganhar título. Pô, o cara metendo 30 gols todo ano. Então, tem essas duas perspectivas de virar um grande reforço esportivo e virar um jogador super identificado com a camisa, virar ídolo, que é coisa que traz torcedor, tudo que envolve uma história, uma trajetória de sucesso num jogador dentro de um clube, como fez o Dudu recentemente, né? Ou pode, num espaço relativamente curto, fazer algumas temporadas muito boas, render títulos, fazer gols e render dinheiro para a gente comprar outro cara tão bom quanto e continuar rodando a roda. São perspectivas. Não sabemos o que vai acontecer, não sabemos nem se vai dar certo, mas vamos torcer, né? Abel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua análise em relação ao elenco atual, depois dessas contratações estreantes, você já analisou cada uma delas, Micael, Lutz. Existe a perspectiva ainda do evangelista, mas você não recebeu essa informação oficial. Não quero um comentário sobre ele. Mas, assim, o teu elenco atual, o que você vê no estágio que o elenco está nesse momento atual? Olha, ele está exatamente igual há uma semana atrás, onde vocês todos criticavam o elenco. O que é que mudou? A perspectiva. Vocês veem alguns dos jogadores contratados a jogar? O Vitor Roque está a jogar. O Paulinho está a jogar. Vocês têm uma força muito grande e a comunicação tem uma força muito grande. E uma mentira dita muitas vezes passa a ser verdade. Vocês nunca me viram a mim a dizer que nós estávamos a fazer o mal paulista. O que vocês têm que reconhecer é que quer o São Bernardo, quer o Ponte Preta, fizeram uma competição absurda. Eu nunca vi ninguém valorizar os nossos rivais e os nossos concorrentes. Preferiram desvalorizar aquilo que se faz dentro da academia. Preferiram desvalorizar aquilo que o treinador disse. Sabemos onde é que estamos, sabemos para onde queremos ir, mas eu já disse aos nossos torcedores para não se deixar influenciar nem pelos mídia, nem pelos influenciadores. Mais do que nunca temos que estar unidos. Vou voltar a repetir. O Palmeiras não tem a mesma força na mídia que tem outros. Nós temos que trabalhar o dobro e ganhar o dobro para ter metade da moral que têm outros clubes. Não foi, e por isso não alterou absolutamente nada de há uma semana, antes de irmos jogar ao Mirassol, para o dia de hoje. Só interromper aqui o Abel. Dá para a gente fazer um paralelo com o Corinthians. Vamos combinar. O trabalho que está sendo feito pelo Corinthians é medíocre. E a gente vê o resultado em campo que eles fizeram aí durante a semana para ganhar do time de faculdade da Venezuela, né? Mas é o Memphis, é o Yuri Alberto, que é seleção. Então, essa boa vontade que ele menciona, que sobra para outros clubes e falta ao Palmeiras. E de fato, o Palmeiras hoje tem a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, tendo poupado e tendo feito rodízio. Ninguém fala, pô, a gente fez rodízio, por isso que a gente não ficou em primeiro. E o Corinthians acertou aí uma sequência de jogos, mas a gente viu como foi, tanto que quando eles vieram jogar no Allianz Parque, eles jogaram como time pequeno. Mas é tudo lindo, do outro lado. E para o Palmeiras é uma cobrança muito forte,
e pô, o resultado não vem, sabe aquela gritaria. Ele está certo de falar isso. E ele fala assim, e tem muito palmeirense que cai nessa história. E isso é piorado pelos influenciadores que vivem de desgraça. Então, aí me permitam fazer aqui uma autorreferência. Aqui a gente tenta sempre ver as coisas pelo prisma palmeirense. E tentamos fazer esse papel que o Abel pede, que ele já identificou como necessário. A gente tem que trabalhar duro para termos o mesmo moral e a mesma paz para trabalhar que os outros times têm. Claro que lá eles também constroem crise do lado de lá, também vende jornal, também rende clique quando tem crise do outro lado, mas a proporção é desleal. Então, nós temos que ser mais cuidadosos com a gente mesmo. Criticar quando tem que ser criticado, não criticar porque vou ficar famoso. Então, alguns palmeirenses acho que precisam colocar um pouquinho, a mão na consciência e ajudar um pouco mais o Palmeiras. Aqui a gente tenta fazer a nossa parte, tá? Vocês são testemunhas do nosso trabalho, vocês julgam se vocês estão com a gente nessa ou não. Alterou absolutamente nada. A única coisa que fizemos foi o Micael estava aqui e trocámos o Micael e o Naves pelo Murilo, que já é nosso, e pelo Micael, que entrou pela vez do Benedetti. Mais nada. O Tali jogou, o Emiliano jogou, o Rocha jogou, o Vanderlei jogou, o Lopes jogou, o Veiga jogou, o Facundo jogou, o Estevão jogou. Não alterou nada. Agora, se calhar, sabem o que é que alterou? A vossa forma de ver o elenco. Eu sempre vos disse, sabemos onde é que estamos e sabemos para onde queremos ir. Ora, isto também nos dá garantias de nada. Por termos contratado Vitor Roque, por tentarmos contratar outros jogadores, isto nos vai dar garantias de nada. Eu vou-vos dizer, a única coisa que nós podemos fazer, que é o que está a fazer a Leila e o Barros, é ajudar o treinador a estar cada vez mais próximo e a continuar a competir por títulos, que é isso que nos exigem, que nos obrigam, de forma responsável, cumprir os seus compromissos, porque é injusto ter equipas que se reforçam e depois não pagam a ninguém. Isso não é um fair play financeiro, não é justo para a competição. Mas volto a dizer, nós não mudamos nada. A forma como vocês olham agora é que mudou. O resto, nós dentro de casa, mantemos o mesmo equilíbrio, a mesma responsabilidade e o mesmo foco. O sorrisinho de canto de boca dele, hein? Nas coletivas iniciais da temporada, você falava muito, para o torcedor ter um pouco de paciência, porque o time ainda estava no início de pré-temporada, no início de temporada, os jogadores ainda não estavam na sua plena forma física, e no meu modo de ver, hoje foi talvez uma grande virada de chave. Na minha concepção, foi o melhor jogo do Palmeiras no ano. Não deixou o São Bernardo jogar, como você disse, fez um jogo difícil, parecer fácil, e parece que o time está se encontrando. É mais ou menos isso. O que mudou o jogo de hoje em relação ao jogo contra o Mirassol? Teve uma semana só de diferença. Eu já disse aos torcedores de Palmeiras o que é que eu penso. O torcedor de Palmeiras é um torcedor como o treinador, chato. Alguns, não são todos, alguns, são torcedores chatos e que são bons, que também nos obrigam a andar para a frente. O problema não é isso. O problema é os nossos torcedores deixarem-se influenciar por aquilo que vocês dizem e que depois os tornem impacientes, porque eles acreditam naquilo que veem e aquilo que ouvem e não acreditam naquilo que o treinador, a Lela, o Barros, os nossos jogadores, toda a gente que trabalha dentro, faz. E por isso eu tenho que os lembrar muitas vezes para desfrutar, apoiar a equipa em todos os momentos, não é só agora porque ganhamos ao São Bernardo e porque se calhar a próxima classificação vai ser em casa, é que nós vamos estar a apoiar. Não alterou absolutamente nada. Nós mantemos o nosso foco, mantemos o nosso compromisso e eu também não alterei, não é hoje, e o equilíbrio. Equilíbrio. Mesmo a você agora, a crítica, espetacular, a equipa está a voar, temos muito para trabalhar, muito para melhorar todos. Agora,
que nos deixa mais competitivos quando temos um elenco competitivo, internamente equilibrado, deixa. Mas o que eu tenho que dizer aos nossos torcedores, sobretudo os mais impacientes, que são os mais influenciados por vocês, é que acreditem naquilo que nós fazemos. Estejam unidos. Eu preciso que os torcedores nos apoiem, não preciso que os torcedores nos critiquem. E muitas vezes, e este início, criticaram por muitas das coisas que vocês dizem e escrevem. Porque hoje em dia todos somos jornalistas, todos têm um blog, todos têm um canal de YouTube. Aliás, hoje nem é preciso tirar curso para ser jornalista. Já pelo menos foi como disse o meu diretor de comunicação. Hoje, para ser jornalista e passar informação não é preciso curso nenhum. Precisa ter um telefone e precisa ter seguidores. E depois eu meto para lá o que eu quiser. Aos nossos torcedores digo, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar. Foi o que eu prometi desde o primeiro dia que estou aqui. E nem hoje, por vir o Vítor Roque, por vir o Manel, por vir o Joaquim, eu vou alterar o meu discurso. Não sei se vamos ganhar. Não sei. Agora, estamos todos dentro do clube a preparar-nos para ser cada vez mais competitivos e fortes. Isso estamos. Mas eu já tinha dito isso quando começaram a criticar porque é que divide, porque é que não divide, e eu com 5 lesionados, não é? E é verdade, não, eu não minto. Nós só estamos aqui hoje porque ganhámos ao Mirassol e os deuses de futebol fizeram com que o Ponte Preta perdesse em casa com o Red Bull Bragantino, porque se Ponte Preta tem ganho, nós estávamos em casa e estávamos a ouvir vocês todos a buzinar, porque o Palmeiras não sabe, porque o treinador contrata mal, porque a Lela não investe, porque o Barros é um... Vocês quiseram olhar para os factos, vejam quantos títulos tem o Barros, quantos títulos tem a Lela, o que é que eles já conseguiram. Por isso é que às vezes os torcedores deixam-se influenciar por opiniões que não são factuais. Por isso peço muitas vezes aos torcedores sejam inteligentes, percebam bem aquilo que estão a ler. Aqui os jornalistas têm clube, aqui os jornalistas vestem a camisola e apoiam o clube A, B e C. Já para não falar naqueles que são palmeirenses e ainda criticam Palmeiras. Não é? Nossa, ele falou um monte de coisa, eu tenho que dar uma interrompida aqui. Primeiro, vamos tentar voltar de trás para frente. Essa questão de jornalista que tem a camisa por baixo. É por isso que a gente tem um canal verdazo. A gente não é neutrazo. Então a gente já deixa explícito. Aqui a gente defende o Palmeiras e defende mesmo. Mas a gente não está enganando ninguém. O problema são jornalistas pretensamente neutros que estão direcionando a opinião pública para o lado que os interessa. Fingindo que são neutros. Isso é muito feio, né? Qualquer um hoje pode ter canal, qualquer um pode ter blog, qualquer um pode. Isso chama-se democracia, né, Abel? Todo mundo pode falar. Ainda bem que todo mundo pode falar o que quiser. E aí cabe a quem está ouvindo escolher quem vai ouvir. Isso funcionaria de forma esplêndida se estivéssemos numa sociedade com pessoas instruídas, educadas, cultas. E muitas vezes essa liberdade acaba descambando, tanto para quem fala quanto para quem ouve. Então, quem fala aproveita essa liberdade e coloca valores pessoais acima dos valores do que eles dizem representar. Aí é consciência de cada um. Caberia ao público que recebe essas mensagens identificar esse tipo de comportamento e repudiar. Mas não, a massa gosta de sangue, a massa gosta de reclamação. É muito mais fácil destruir do que construir. E também tem a questão de extravasar. Então, esse sentimento de raiva que a gente vê muitas vezes usado por influenciadores e que é abraçado por torcedores, e quem não compactua com isso é passador de pano, é o que muitas vezes acaba desestabilizando a cabeça de alguns jogadores e tira o Abel do sério. O Abel compra isso, né? O Abel não consegue conviver bem com isso, e eu admito que eu também não consigo muito, não. Estou me esforçando. Mas ele está aproveitando a situação. A gente sempre fala, quando ganha, ele aproveita para bater, né? E agora ele está batendo nisso. Ele está falando assim, quem começa com isso são vocês da imprensa. Vocês da imprensa é uma expressão espetacular.
E aí, alguns influenciadores amplificam, e aí parte da torcida abraça. Então, ele está identificando todo um processo na comunicação, com começo, meio e fim. E às vezes está certo. Mas alguns que vestem a camisola do Palmeiras ainda estão ali e parece que têm prazer em que o Palmeiras esteja mal. Eu às vezes até, será que são mesmo palmeirenses? Ou são daqueles palmeirenses como o Luxemburgo fala? Abel, André Calvão, SBT, teve uma coisa que, no meu entendimento, acho que o entendimento de muita gente mudou dessa semana para cá. Depois do seu apelo para juntar a torcida, para ter uma união, e essas boas notícias que surgiram durante a semana, o comportamento do torcedor na arquibancada foi muito diferente, desde o começo. Desde o primeiro minuto de jogo, a torcida cantou o nome dos jogadores, e esse ambiente transformado, ele me parece ser uma mudança do que vinha acontecendo. O quanto isso influencia o seu time? Eu já disse várias vezes, o torcedor de um clube é a alma. É a alma de um clube. E quando a torcida está doente, o clube, os jogadores e o treinador sente. O torcedor é a alma de um clube, como foi hoje. Parecia que estava a jogar em casa. Não é? E isso ajuda, empurra a equipa. É o 13º jogador. É o todos somos um. É quanto mais unidos, mais temidos. Em relação ao meu trabalho, eu posso dizer que não mudou rigorosamente nada. A única coisa que mudou foi em função de tudo aquilo que vocês estavam a falar, eu ter que alertar e abrir os olhos aos nossos torcedores para não se deixarem enganar por aquilo que estão a ser influenciados. Disse várias vezes, sabemos onde é que estamos, sabemos para onde é que queremos ir e vamos formar uma equipa competitiva. Eu não vos posso dar a certeza que vamos ganhar, eu não consigo fazer isso. Nem o Guardiola faz, nem o Ancelotti faz. Não conheço nenhuma equipa que ganhe sempre. Agora, o que eu conheço é clubes que se juntam, que estão unidos, e quando isto está junto, comissão técnica, jogadores, diretoria e os nossos torcedores, que são as 4 pernas de uma cadeira, aí estão reunidas as condições para nós competirmos por qualquer competição. Quando falta aqui uma destas pernas, a cadeira fica meia e às vezes é preciso alertar os nossos torcedores. Se estamos a passar a melhor fase da história que vocês viveram, estamos ainda a criticar aquilo que se está a fazer. Espera aí, isto está tudo mal. Estamos todos a deixar-nos influenciar. E eu não vou dizer a um palmeirense o que é ser palmeirense, que eu sou palmeirense há 4 anos ou 5 e eles são a vida toda. Então o que eu peço é que acreditem naquilo que nós fazemos e que estejam connosco como foi hoje, que nos ajudem, que nos empurrem. Se vamos ganhar, já disse, não sei, agora de uma coisa podem ter a certeza, que fazemos tudo para ganhar, isso podem ter a certeza disso. Obrigado, Está bem? Obrigado, pessoal. Que encerramento de coletiva, né? Eu não vou... Eu sou palmeirense há 4 anos, eu não vou ensinar um palmeirense o que é ser palmeirense, porque eles são palmeirenses a vida toda. Então, essa frase, ela é muito importante, porque ela vem num contexto em que ele está querendo direcionar esses palmeirenses que estão desgarrados para trazer os caras de volta, para nós sermos todos um só, todos somos um, é o primeiro mantra que ele soltou desde que ele chegou em 2020, no final de 2020 ele já soltou um todos somos um. Então, quanto ele valoriza essa condição? E ao tentar manter todos juntos, às vezes ele escorrega na comunicação e acaba que piora. Então, agora ele falando, pô, vocês palmeirenses ficam xingando a gente, mas aí ele deixa claro, eu não estou querendo ensinar vocês a ser palmeirense. Vocês são palmeirenses há mais tempo que eu só estou pedindo para vocês ficarem do nosso lado e confiarem na gente. E ele tem moral para pedir, para confiar nele, por tudo que ele já ganhou. Ele não ficou incompetente da noite para o dia. Eu acho engraçado uma onda que está tendo agora. É uma expressão que surgiu recentemente. Abel do Velho Testamento.
tentando traduzir, o Abel, nos primeiros anos dele no Palmeiras, 20, 21, 22, ele era mais visceral, e agora ele está mais calmo, segundo quem inventou essa frase. E eu não sei porque essa frase pegou, porque para mim ela não é verdade. Para mim o Abel é sempre o mesmo. Para mim o Abel nunca mudou nada. Não existe Abel do Velho Testamento e do Novo Testamento. Eu não sei qual é a mudança que essas pessoas enxergaram. Talvez vocês possam me ajudar aí nos comentários. Mas eu vejo ele brigando, eu vejo ele lutando, eu vejo ele corrigindo e melhorando. Então, hoje ele foi muito bem na comunicação. A gente pediu isso no React passado, que às vezes, quando ele se dirige ao torcedor palmeirense, ele faz como se esse torcedor fosse o nosso inimigo. Na verdade, não é que é um inimigo, é um filho rebelde, que precisa de carinho, precisa que traga para o lado. E essa frase final dele foi espetacular, né? Ele mandou outra frase na construção desse raciocínio, que é: quanto mais unidos, mais temidos. Eu não sei se ele criou essa frase na hora ou se ele já veio com ela na cabeça. Mas é uma frase espetacular para construir um raciocínio e arrematar com essa outra frase espetacular, que vocês são palmeirenses a vida toda, eu sou só há 4 anos, eu não estou aqui para ensinar vocês nada. Pô, isso foi um golpe de comunicação muito bem dado. Então, o Abel foi brilhante nesse final, e essa comunicação positiva vem no melhor momento possível. Então, se o Palmeiras já estava com um viés de alta, com a contratação de 2 zagueiros, o repórter perguntou, o que mudou? Mas mudou que os 2 zagueiros que foram contratados, que chegaram cercados de dúvidas, de desconfiança, jogaram bem pra caramba ontem. Então, dá uma impressão, crescemos na zaga, crescemos no ataque, estamos com uma perspectiva muito boa no ataque. O Paulinho era um cara que praticamente tinha sumido das perspectivas do torcedor. E, de repente, com a chegada do Vitor Roque, você começa a sonhar, temos o Vitor Roque e temos o Paulinho. Parece que o Paulinho tinha sumido do mapa, né? O Paulinho sempre esteve ali, está se recuperando. Então, nós temos perspectivas boas na defesa, perspectivas boas no ataque, uma briga muito boa ali na cabeça de área entre Emiliano, que também chegou a cercado de desconfiança, e hoje ele está superior ao Aníbal Moreno. E tudo isso vem, então, nesse momento muito bom, e o Abel consegue trazer todos, eu não diria, mas boa parte do pessoal que está com bronca vem no mesmo lado. A gente ainda teria algumas ressalvas a fazer ao comportamento da presidente Leila Pereira, que é o jeito dela. É uma coisa que eu escuto muito com pessoas que são próximas a ela, quando eu faço minhas ressalvas ao que ela faz ou deixa de fazer. É o jeito dela. Cara, eu ouvi isso, essa expressão relacionados a várias pessoas, né? A amigos, a parentes, a meus pais. É o jeito deles. E conviver é isso, né? Então, de fato, a forma com que ela trata o futebol e trata uma coisa tão importante para nós como o Palmeiras é irritante. É irritante. E esse tipo de coisa fica mais aflorado quando a fase não é boa. Como a fase é boa, fica mais fácil a gente tolerar o jeito dele, o jeito dela, o jeito deles. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício de tolerância. Afinal de contas, vocês também toleram a gente aqui, não é? Então vamos em frente, todo mundo tolerando todo mundo. E como disse o Abel, quanto mais unidos, mais temidos. Vamos em frente, um grande abraço, ótima semana, ótimo carnaval a todos. Saudações alviverdes.